Vamos dar uma olhada agora nas chamadas Zonas Econômicas Especiais da China e estudar um pouco melhor como foram aquelas reformas que propiciaram o grande crescimento econômico chinês. Vamos lá? Olha só, é interessante vocês notarem primeiro o que são zonas econômicas especiais. Põe tela cheia. Olha que coisa interessante. Lá nos anos 80, quando eu disse para vocês que houve profundas reformas econômicas patrocinadas pelo governante da vez, Sr. Deng Xiaoping, a principal reforma que foi feita, a principal mudança que foi feita em relação ao período de Mao Tse-tung, foi a criação das ZIs. E o que são essas ZIs, professor? São as Zonas Econômicas Especiais da China. Meu querido aluno, o que é isso? Volta aqui para mim. Olha só, quando a gente fala de Zonas Econômicas Especiais chinesas, eu quero que você entenda o seguinte. Zonas econômicas especiais são cidades, ok? Coloca isso na sua mente, anota aí. Zonas econômicas especiais são cidades, ok? Mas que cidades? Cidades que cumprem duas funções interessantes. Primeiro, são cidades onde investimentos estrangeiros, investimentos vindos de outras nações, de empresas transnacionais, investimentos capitalistas vindos de fora são permitidos, ok? Ué, e por que não seria permitido, Fred? Não seria permitido porque a China, como eu disse, é um país socialista e países socialistas, classicamente, têm economias planificadas, ou seja, planejadas, executadas e totalmente dirigidas pelo Estado. Não existe participação de capital privado, nacional ou internacional em economias socialistas. No entanto, Deng Xiaoping não estava preocupado com esses pormenores ideológicos. Ele imprimiu na China um ritmo diferente e permitiu a criação das ZIs, que são cidades onde o investimento estrangeiro é permitido, ok? Onde as transnacionais podem se instalar e aproveitar as vantagens que essas empresas, que essas cidades oferecem. Agora veja que interessante. Quando eu falei de duas características, qual é a segunda? A maior parte das zonas econômicas especiais chinesas, a maior parte das ZIs, está localizada aí em áreas litorâneas, próxima a portos, próximas ao litoral chinês. Por quê? Para facilitar o escoamento da produção. A maior parte das empresas que se instalam na China para aproveitar as vantagens das ZIs não querem vender somente para o mercado interno chinês, querem vender também para o resto do mundo, lembra-se? É um mundo globalizado. Portanto, colocar essas cidades, escolher as cidades mais próximas ao litoral para serem as zonas econômicas especiais é uma escolha estratégica que o governo chinês adotou a partir dos anos 80. E quais são as vantagens que essas ZIs apresentam, que características as ZIs apresentam? Vamos encher a tela de novo. Olha só que interessante. Primeiro, essas, então, zonas econômicas especiais atrai investimentos estrangeiros, atrai tecnologia, atrai experiência administrativa, atrai também empregos, porque essas empresas vão gerar empregos, e abre os mercados internacionais. Essas são as vantagens que se traz para a China a presença das ZIs. A China consegue, através dessas cidades especiais, dessas zonas econômicas especiais, trazer capital para o seu território, trazer tecnologia que ela não dispõe, trazer aí a experiência administrativa que ela não tinha e ela começa a ter a partir do intercâmbio de ideias e do intercâmbio comercial, gera empregos para a sua população para gerar qualidade de vida e abre os mercados internacionais para os produtos chineses. Agora, o que é que a China oferece para essas empresas que chegam nas suas zonas econômicas especiais? Ela oferece uma mão de obra abundante, isso por conta da grande população que o país tem, oferece uma mão de obra barata, como assim? Além de ser abundante, é barata. Barata de que tipo, professor? Barata em comparação com a mão de obra americana, barata em comparação com a mão de obra japonesa, europeia. Se paga muito menos pela mão de obra na China do que em outras partes do mundo desenvolvido. E uma característica que você não pode esquecer, a mão de obra chinesa, além de ser abundante, além de ser barata,
É uma mão de obra disciplinada. Volta aqui para mim que eu vou explicar para você. Por que uma mão de obra disciplinada? Você não vai ter na China formação de sindicatos de trabalhadores que vão fazer greve por melhores salários. Isso não existe lá. Trata-se de uma ditadura. Os trabalhadores não vão fazer greve, os trabalhadores não vão se rebelar contra o Estado, os trabalhadores não vão fazer corpo mole. Trata-se de um país muito exigente com a sua população e de uma ditadura. Portanto, não existe nenhuma forma dessa mão de obra sair do controle. Ela sempre vai estar disponível e trabalhando com muito afinco. Isso é muito importante para as empresas que querem apostar o seu capital na China. Então, é uma parceria, é uma troca. Ao mesmo tempo que a China oferece essas três características, mão de obra abundante, barata e disciplinada, ela recebe desses países estrangeiros investimentos, tecnologia, eles criam empregos, eles trazem experiência administrativa, enfim, eles trazem uma série de características. E como é que a China tem aproveitado essas características? É por isso que você vê tanto produto falsificado chinês. A China exige que haja uma transferência de tecnologia para que a sua empresa possa se instalar no país. Então, uma vez que, por exemplo, um grupo como a Samsung ou a Sony se instale na China, a tecnologia é passada, é transportada para a China, que não pode simplesmente começar a fazer os produtos iguais a vender, mas ela faz isso, o que são produtos falsificados, e inunda o mercado com seus produtos chineses. A China está tentando hoje conseguir desenvolver tecnologia própria, tecnologia de ponta, para conseguir se inserir no mundo global em terceira revolução industrial. Mas essas mudanças provocadas pelas zonas econômicas especiais a partir dos anos 80 já possibilitou um crescimento e uma mudança de patamar chinês que nunca antes tinha sido verificado.